mas não consegue validar, né? E isso atrapalha muito a autoestima. Parece que tá sempre se puxando para baixo, né? E dá uma nova narrativa da história de vida, né? Porque a autoestima tem muito a ver com a nossa história, como ela foi construída. Então, quem sabe fazer uma nova narrativa, né, dessa história. Olá, bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo. Eu me chamo Juliana Laux, eu sou psicóloga e apresentadora do programa. E hoje nós vamos falar sobre autoestima, a importância das redes sociais, que envolve a nossa autoestima, né? E para isso eu trouxe duas convidadas super especiais que fizeram parte da minha vida, né? Que é a Michelle Goulart e a Carla Wenzel. Muito bem-vindas, gurias, e eu já agradeço, né, agora, desde já, a presença de vocês e que bom que vocês reservaram esse tempinho para a gente conversar. E eu gostaria que cada uma se apresentasse e também contasse um pouco, assim, da história de vocês e como vocês chegaram até aqui. Quem quer começar? Eu dou por ti. Começo? Então tá. Meu nome é Michelle Goulart, eu sou fisioterapeuta. Eu já sou formada há 14 anos, né? E desde quando eu saí da faculdade, enfim, já fui para a parte da fisioterapia dermatofuncional, que é essa parte que a gente... que é a parte estética, digamos assim, da fisio. O pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade. Não, mas tu é fisioterapeuta, tu é dermato, o que tu é? E eu disse, não, eu sou fisioterapeuta, mas eu me especializei nessa parte, então eu trabalho com tratamentos estéticos, tratamentos de rejuvenescimento, para manchas, enfim, né, tudo que tem a ver com essa questão de skincare, de autocuidado, né, e então esse é o meu trabalho, já venho há bastante tempo trabalhando com isso. Uhum. E também é um trabalho de dentro para fora, né? Sim, é um trabalho de dentro para fora, a gente trabalha muito, né, com a questão externa, mas daí entram outras questões também que vão complementar o meu trabalho. Fala, Mi. Olá, gente, eu sou a Carla e eu sou nutricionista, porém eu fiz uma transição de carreira, né, inclusive recente, e então eu sou economista de primeira formação, e nutricionista, né, trabalho mais com a linha funcional e integrativa, porque a nutrição já fazia parte da minha vida por muito tempo, né, e eu só não tinha pensado em realmente levar isso como formação para a vida, né, e depois de muitos movimentos na vida, embora ela já fizesse parte, eu tomei a iniciativa de realmente dar um passinho atrás, depois de ter atuado muitos anos na economia, e também atuo na empresa de eventos com o meu marido. Então, assim, é uma vida bem dinâmica, né? E com isso, eu acabei tomando a decisão de realmente fazer a nutrição, que é a minha profissão do coração, assim. Embora eu já tenha sido muito feliz como economista também. E é isso, né? E por que eu decidi fazer a nutrição, né? Porque ela faz parte da minha vida e eu acredito que a saúde tá ligada com tudo, né? A nutrição, ela é uma forma de autocuidado, ela é saúde, né? E eu me encontrei muito nela porque eu já vivia esse estilo de vida antes mesmo de pensar em atuar na área. Sim, então, eu convidei vocês, né, porque eu percebo que vocês têm muitas práticas de autocuidado, né, e envolvem também práticas de autoestima, enfim, que vocês trabalham com isso também, ajudando outras pessoas, né, não só consigo, mas ajudando outras pessoas. Sim, a gente como terapeutas, digamos assim, né, a gente trabalha cada uma na sua área, mas a gente pega um público de pessoas e trabalhando com, digamos assim, com uma parte que é estética, né? Mas não é só estética, né? E então a gente vai trabalhar muito, né, com a autoestima das pessoas. Isso é uma consequência do nosso trabalho, né? Eu acredito que a Carla também aconteça isso direto no consultório dela, né? E é uma coisa que eu friso muito, assim, né? Não é
deixar uma pele bonita, mas é trabalhar com essa autoestima, é trabalhar com autocuidado, né? Então, na verdade, quando a gente começa a fazer um tratamento em alguém, a coisa é muito mais profunda do que a gente está imaginando. Importante o que a Michelle falou, dessa questão de ser consequência, né? Estética acaba sendo consequência, né? A autoestima acaba sendo consequência. Porque na nutrição também, né? Muitas vezes o paciente vai com um objetivo, uma finalidade estética. Ele quer atingir aquele objetivo. Mas ela vem de dentro para fora. Então, a gente precisa, né, ir resgatando algumas coisas, tratando esse paciente como um todo, melhorando qualidade de vida, melhorando o sono, né? Melhorando diversos aspectos. E aí, sim, a estética, o resultado estético lá na frente, ele acaba sendo uma consequência. Mas nesse processo todo, o paciente ganhou muito em qualidade de vida, em saúde, né? E é tão interessante quando as pessoas reconhecem isso, né? Sim, então, a gente vai falar sobre autoestima, né? E a nossa autoestima, assim, é que muitas pessoas ainda não entendem, né? E que ainda é um conceito muito frágil. Assim, porque a autoestima ainda hoje está ligada com autoimagem, né? Só autoimagem. Mas tem outros pilares também, como o autoconceito, né? Qual é o conceito que eu tenho de mim, né? Com o autorreforço, com o que eu já fiz na minha vida de frustrações e de sucessos, um compilado disso. E eu percebo, e eu vou percebendo, né? O quanto que foi positivo para mim e eu sou capaz de fazer, que daí entra também a autoeficácia, né? De acreditar em mim e acreditar no que eu posso fazer. Autoestima, autorreforço, autoeficácia e o autoconceito. Foi isso. Então, eu vou trazer um exemplo, então, assim, para a gente introduzir um pouco melhor, assim. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia em 2021, né, que foi uma cirurgia grande, ortopédica, fiquei internada durante 2 noites, e eu me lembro que foi muito intuitivo, assim, que a primeira coisa que eu acordei à noite foi fazer meu skincare. Com o que tu fez o teu... Com os produtos... Que produtos que tu fez? Migo. Isso, Ju. Muito obrigada. Que foi muito, assim, intuitivo, que eu gostaria de... Não, eu vou recuperar minha dignidade. Eu perdi muito sangue, eu tava com aquela cara pálida, né? Quero minha saúde de volta e foi intuitivo, então. Mas, assim, para cada pessoa... A prática da autoestima e do autocuidado, elas são diferentes, né? Para mim é uma coisa, para ti, para cada outra. Como é que vocês percebem isso na clínica de vocês? Essa questão Bom, eu friso muito com as minhas pacientes, né? Essa questão do autocuidado, assim, com a questão da pele, né? Eu trabalho muito com pele, né? Então, tanto que, né, tu já ficou com aquela vontade, não, eu preciso fazer alguma coisa no meu rosto, até porque o rosto é cartão de visita. Então, acaba que elas vêm muito, assim, com essa questão de tipo, nossa, preciso me cuidar, fazer alguma coisa, né? Muito nessa parte facial, assim, né? Então, e eu vou meio que doutrinando elas, porque isso faz parte do tratamento, isso vai fazer diferença também, né, nos meus tratamentos, né, então, tipo, eu acho que elas vêm muito com essa coisa, assim, desse cuidado, digamos assim, e eu trabalho de uma forma que facilita também a vida delas. Eu acho que a Carla também deve pegar isso, porque hoje em dia as pessoas trabalham, elas têm muitos compromissos, elas têm uma rotina corrida. Então, normalmente eu faço rotinas minimalistas, né? A Ju deve saber. Então, coisas fáceis para o nosso paciente também conseguir, conseguir botar aquilo ali na rotina, né? Eu vejo que a nossa vida é muito corrida, então isso é super importante. Então, elas vêm muito com essa coisa, né? Então, uma rotina minimalista. Ai, Michelle, tô passando tal produtinho, e é isso que eu tento meio que colocar ali na prática de vida delas, né? O simples execuível, né? Exatamente, né? O simples, mas bem feito. Faça o simples, mas bem feito. Então, é uma das coisas que eu tento buscar, assim, bastante, né?
nos meus tratamentos ali, na minha rotina. Por isso que na nutrição também a gente trabalha sempre com a individualidade, né? Não apenas nos protocolos, mas nisso, né? De ser empático com o paciente e perceber, né? Como que é a rotina desse paciente, né? Às vezes o que se aplica para mim, e depois a gente vai falar de redes sociais, né? O que se aplica para mim pode não se aplicar para esse paciente, né? Então a gente tem que avaliar dessa forma. Mas ainda sobre a autoestima, na nutrição, o que vem muito, né? Na prática clínica, com relação à autoestima, é a questão do peso, né? E o interessante é que depois vai passando por todos esses outros conceitos, é que a autoestima não está ligada só ao peso, né? E aí, quando a pessoa percebe, o paciente percebe, não, eu embarquei nesse plano alimentar, nessa mudança de vida, mas essa mudança de vida envolveu outras coisas, né? O que envolveu? Melhorar a qualidade do meu sono, né? Melhorar a forma como eu me enxergo, iniciar uma prática de atividades físicas que eu não tinha antes e olha, como eu tô me sentindo melhor agora. E aí a gente vai vendo que tudo isso não era só a questão do peso, né? É qualidade de vida mesmo, né? E aí a gente tá falando, né, de... Mudança de hábitos. Mudança de hábitos, né? É que, na verdade, se a gente for para pensar, as pessoas, elas não vão procurar, eu quero fazer tal aparelho para ficar sem rugas. Ela não quer ficar sem rugas, ela não quer perder peso, ela quer se olhar no espelho e ela se sentir bem. Então, a gente trabalha, na verdade, com essa expectativa dela se olhar e ela se sentir bem. Ela não sabe o que ela vai ter que fazer, ela não sabe exatamente o tratamento, ela não sabe como ela vai chegar ali, mas é muito mais do que só o perder peso. Onde que ela vai chegar, né? O objetivo que ela vai ter ali, né? Então, ficar bem, se sentir bem, eu acho que o que é mais palpável, normalmente, por isso que a gente entra muito só nesse pilar, né, da imagem, é o que a gente vê no espelho, que é o que a gente consegue, digamos assim, medir, né? O ser humano, ele tem um pouco essa necessidade de medir as coisas e ter referências, né? Se comparar, né? Se comparar, e isso é uma coisa que eu sempre digo também, tipo... Isso é inimigo da autoestima, a comparação. Comparação. Tu sempre vai sair perdendo se tu te comparar com outra pessoa. A grama do vizinho sempre é a mais verde, né? Tu sempre vai sair perdendo. Então, assim, quando a gente faz uma comparação, né? Vamos fazer fotos de antes e depois. Normalmente eu faço no consultório, fotos de antes e depois. Eu não sei se tu faz também, Carla. Faço sim. É bom, até porque a gente vai mudando a percepção da imagem, né? Completamente. E aí, a gente faz foto de antes e depois. Vocês já viram alguém fazer foto de antes e depois com uma outra pessoa? Como assim? Eu faço a minha foto do antes e a tua do depois. Com outra pessoa. Não, né? É sempre a minha com a minha melhor comigo mesmo. Consigo mesmo. E por que a gente se compara com os outros, então? Isso. Né? Por que a gente faz a comparação? Tipo, mas olha, a minha coxa... E mulher é isso, né? Se tem a coxa fina, ela quer a coxa grossa. Se tem coxa grossa, quer a coxa fina. O ser humano é assim. O ser humano é assim. E aí eu dou esse exemplo, né? Sim, mas como é que tu vai fazer um antes e depois com uma foto de outra pessoa? Não é, né? Não faz sentido. Então é isso, tu sempre vai sair perdendo nessa comparação com uma outra pessoa, porque tu sempre vai olhar aquelas qualidades de melhor que aquela pessoa tem, né? Agora, o trabalho para comparar-se consigo mesmo é um trabalho, né? É um trabalho. Mas conseguir... Porque é difícil, né? A autocobrança, ela é muito grande, né? Especialmente para nós mulheres. Né? E é uma coisa que eu digo também, assim, tipo, pensa no que tu foi, pensa em como tu tava ontem. Tá um pouquinho melhor? É isso aí. A gente não dá valor àquela pequenina, assim, tipo, tá, mas olha só, hoje eu já perdi 500 gramas. Hoje, essa semana eu consegui fazer a semana inteira cuidar da minha pele. Michele, tu falou um ponto, assim, crucial, que é a validação, né? É o tu conseguir te validar nos pequenos detalhes. Eu consegui ir na academia 2 vezes na semana, né? Nessa semana. Nossa, eu consegui, ao invés de ser, que saco, eu não consegui, eu deveria ter ido todos os dias. Então, cada semana a gente tem o melhor. E validar aquilo também que foi o melhor naquela semana. Sim, e essa questão da nutrição também, né, porque acaba influenciando também na minha área, né,
bastante. Até a gente estava conversando, né, Carla, que tem coisas que é super importante. A nutrição na verdade, ela é a base para muita coisa, né? E então os pacientes acabam chegando lá e eu me perdi, não sei mais o que eu ia falar, mas não tem problema. Depois a gente corta. Mas então, eu acho, desculpa, mas eu acho que é da questão do dentro para fora, né? Isso. Enquanto a gente precisa complementar isso, porque às vezes, né, a gente tá se sentindo assim, mas enfim, né, vou comprar uma roupa nova, né, vou usar uma maquiagem, vou fazer um procedimento estético. Nós falávamos inicialmente sobre a questão do procedimento estético exagerado, né? O exagero que vem se cometendo hoje. Gente, isso é uma coisa assim, ó, é super importante a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas, por causa dessa busca, que as pessoas não sabem exatamente o que é, acabam acontecendo esses exageros, né? Tipo, as harmonizações faciais ali, né? E aumenta a boca, e todo mundo tem que ter a boca grande, nada contra a pessoa querer melhorar um perfil, né? Realmente tá envelhecendo, tá, né? Tipo, ficar com uma boca um pouco mais harmônica, tudo bem. Agora, aí a gente começa... suas características, Suas características. E aí, eu acho que vem muito na questão do conceito da autoimagem, né? Da autoestima pela autoimagem. Será que é ali que está o problema da autoestima mesmo, né? Porque aí não adianta falar, mas eu fiz um preenchimento, mas ainda assim não tô me gostando, eu quero mais, né? Ou fez um procedimento estético, não tá legal. Eu acho que isso, Michele, que nós estávamos conversando, da questão de a nutrição se complementar aí com essa questão da suplementação, né? Vai lá, tá usando uma maquiagem legal e tudo, mas e de dentro para fora, né? Tá bem com a questão das vitaminas, dos minerais, tá se alimentando bem, existem outras formas de autocuidado também, né? Sim. E daqui a pouco a gente tá pensando só em uma dessas formas de autoestima. Né? A nutrição, ela tem a ver com a qualidade da pele, né? De dentro do colágeno, né? É algo que bem de dentro para fora mesmo, né? Sim, tanto que na minha avaliação, né, muitas perguntas são sobre rotina, sobre sono, sobre quantidade de água, sobre alimentação, porque a gente, vamos supor que nós queremos um processo de rejuvenescimento, a gente precisa primeiro ter água naquele corpo, né, porque a água é fundamental, a gente precisa que essa pessoa esteja bem nutrida, porque eu preciso, pro estímulo que eu vou dar, ter um aporte de proteínas, de várias vitaminas que vão melhorar o meu resultado. Então, isso que é legal também de trabalhar multidisciplinar, né, isso que a gente estava falando, de ter outros profissionais que vão ajudar nesse processo também, né? E muitas vezes, e uma boa parte das vezes, a gente precisa também da psicologia ali, porque às vezes o problema não é a pele, não é perder peso, mas é a cabeça e o que aquela pessoa tem como referência, enfim, o que ela... Porque às vezes a gente olha, mas eu já peguei pacientes, tipo, não, Michele, mas olha só, eu tenho que tratar a minha pele porque eu tenho uma ruga aqui. Gente, mas... Eu ia perguntar isso pra vocês, assim, tu recebe, eu quero tratar essa gordurinha, eu quero tratar essa ruga. É um desvio de imagem, né? Desvio de imagem. É um desvio de imagem. Assim, eu vou dizer que até as minhas pacientes não tem tanto esse desvio assim, né? São poucas que eu já peguei, mas às vezes acontece. Tipo, mas eu quero, principalmente acho que na parte corporal, porque é celulite. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Todo mundo tem celulite. É mulher, tem celulite. Quem não tem? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Então, assim, todo mundo vai ter um pouquinho. Isso tá ligado com a nossa questão hormonal, né? E então é aquela coisa que é um furinho, assim, a pessoa já vê uma cratera lunar. Eu acho que a parte corporal, às vezes, a gente... Acho que aqui no Brasil a gente também tem um apego muito forte com essa coisa do corpo, né? As latinas, né? Total. Então, eu acho que a Carla deve ver bastante isso no dia a dia dela. Sim. Acontece bastante. Mas o interessante, inclusive, que tu falou das fotos, é muito bom fazer o exercício de comparar-se consigo mesmo a cada consulta, né? Porque aí vai se percebendo a evolução e esse exagero, né? Esse desvio de autoimagem, ele vai
ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo. E, de novo, quando a gente começa a incorporar novos hábitos, né? A pessoa começa a se sentir melhor, mais disposta, né? A qualidade do cabelo melhorou, da pele melhorou, o intestino não funcionava, funciona. Aquela celulite ali já diminuiu e o paciente já não tá dando mais tanto valor, assim, para ela, né? Porque são tantos outros benefícios, né? E eu acho isso lindo, assim, acho fantástico. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, e aí, o que tu tá achando? Tá melhor, né? Ao longo do tratamento eu sempre vou perguntando, vendo esse feedback delas. Michele, eu não sei, mas eu sei que não tá mais me incomodando. Então, significa que melhorou. E eu disse, ótimo, é isso aí. Se não tá mais te incomodando, é um bom sinal de que estamos no caminho certo. Isso. Então, assim, eu acho que vocês são as primeiras pessoas são as primeiras terapeutas que as pessoas chegam para se tratar, para tratar a autoestima, né? E claro que óbvio que conseguem, e eu indico isso, no exercício da construção da autoestima, né? O importante é que a pessoa tenha consciência do que ela tá fazendo, né? E que não fique algo no automático, que é o que a gente sempre vê, que é o que é nas redes sociais, eu quero ficar que nem essa pessoa, então eu tenho que ir lá. Então, da gente encontrar, assim, e ajudar as pessoas a encontrar um equilíbrio, né, entre o que é o real, o eu real, e o eu ideal dela, né? O que eu quero e o que o meu corpo comporta. Essa é a parte desafiadora, né? Eu acho que pra Carla também deve ser meio desafiador, porque às vezes as pessoas querem coisas que, tipo, olha, nós vamos chegar até aqui. Né? Vocês são claras, assim, durante a avaliação, porque tem que ter uma boa avaliação, né? De todas as partes, né? Tem que ter uma boa avaliação. Eu friso muito isso, que a consulta, né, que é aquela parte que a gente vai avaliar o paciente é essencial. Né? Porque é ali que a gente vai conhecer a pessoa e o paciente, muitas vezes a gente tem que, é o que eu digo para eles às vezes, né? Tipo, olha, eu tenho vários tratamentos para te indicar, mas eu preciso saber o que é o ideal para ti, assim, né? É um tratamento com algures, eu vejo que aquela pessoa não vai gostar, eu não vou indicar para ela. Então, tu tem que ter uma sensibilidade, né? E na hora da consulta é super importante a gente ver, então, todas essas questões aí. Acaba sendo super importante, sim. Eu acredito que da mesma forma na nutrição, né? Porque são, de novo, individualidade. Tem o paciente que vem e que ele já se alimenta saudável, né? Ele tem, enfim, ou uma queixa clínica, ou ele quer uma mudança estética, ou ele já passou por outros profissionais e agora, né, ele quer tentar uma nova experiência. Mas também tem aquele perfil de paciente que ele vai iniciar uma mudança de vida, né? Eu não posso chegar nesse paciente, né, já com uma estratégia extrema, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Um planejamento alimentar super restritivo, né? Mudar totalmente a rotina daquele paciente, né? Porque esse paciente, ele não vai ter adesão ao plano, né? Então, eu acho que precisa ser claro com ele também, e eu gosto de trabalhar assim, nesse sentido, com pequenas metas e iniciar um processo da forma que ele consiga aderir inicialmente, né? Às vezes acontece de paciente chegar e dizer assim, quantos quilos eu consigo perder em um mês? Né? Vamos devagar, né? Vamos devagar. A gente já levou a vida toda até aqui para iniciar esse processo. Esse processo é o início, né? A gente tem tempo para isso. Vai demorar, então, né? Vai demorar. Processo lento, né? É um processo lento, é um processo, né, que a gente precisa, para encarar ele com leveza, a gente precisa embarcar com tranquilidade, né? E a gente não consegue mudar do dia para a noite, né? É difícil instaurar novos hábitos e torná-los hábitos de verdade, né? Então, a gente tem que começar aos poucos. E eu acho que isso suaviza o caminho e a tendência de adesão, ela é maior, né? É o que eu digo, né? Baby steps, vamos devagar. Eu peguei, agora essa semana não, mas enfim, eu peguei um caso de uma paciente
que ela chegou comigo, ela queria tratar corpo e tratar também o rosto, né? E eu olhei para ela e aí comecei a fazer avaliação e aí, porque eu tenho intolerância à lactose mas eu não faço nada, eu como e tomo leite, faço tudo. Eu disse, Senhor do céu, me ajude. Indiquei uma nutricionista para ela, obviamente, né? E, enfim, aí eu fui tentando, claro, a gente sempre indica um profissional, mas a gente vai tentando também guiar esse paciente. Olha, quem sabe a gente faz o seguinte, então, quem sabe tu vai tentando cortar devagarinho, procura uma nutri, mas vai cortando. Isso vai ser importante para tua pele, porque ela tinha uma pele com rosácea, né? Que são os vasinhos, a pele fica mais avermelhada. E a gente vê as características da pele quando aquela pele também tá inflamada, né? A questão do corpo, de muita retenção, enfim. E aí eu disse pra ela disse, não, porque eu não quero cortar, é super resistente, né? Porque eu não consigo, porque na minha rotina e tal, não sei o quê. Pra vocês terem uma ideia, até o cachorrinho dela estava acima do peso. Porque daí, claro, né? É tudo na tua volta, tu vai, tipo, é comida pra mim, comida pro cachorro, tipo, né? E aí ela começou a fazer, então, e com ela não poderia dizer exatamente isso, né? Tipo, não, tu tem que cortar radicalmente o leite, ou tu tem que fazer tal coisa, tu tem que fazer tal e tal tratamento e usar tal e tal produto, 50 mil produtos na rotina dela, que não ia adiantar. E eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, vai devagar, vai procurando os profissionais que vão te ajudar, né? E ela foi cortando aos pouquinhos e, tipo, já melhorou muito, né? Mas é bem isso, é característica do paciente, né? A gente não pode, às vezes, eu brinco, se tu fizer 80%, assim, tudo direitinho, né, do teu tempo, beleza, aqueles 20% vai se dissolver, entendeu? Agora, né, o importante é fazer com que a maior parte da tua rotina tu tenha hábitos bons, tanto com a alimentação, com os teus cuidados, né? E entra também na questão de exercício, de dormir bem, tipo, né? Outras coisas além de, né, fazer skincare e comer, mas, tipo, todos os hábitos, né? Exercício físico, né? Que é outra coisa super importante, né? Essa paciente, ela está em busca da autoestima, né? E algo a mais aí que tem, né? Exato. E isso que a Michelle falou também tem muito a ver, o dormir bem, o praticar exercício, né? Vai também para a questão da autoestima de uma outra forma. A gente está falando de autoimagem, né? E aí, normalmente, as pessoas associam essa questão... As pessoas associam essa questão de autoestima com imagem. Mas aí, quando a gente vai lá, né? A pessoa vai, eu quero perder peso, ok. Inicia um planejamento alimentar, inicia uma nova rotina, inicia a prática de exercício físico. Dormir bem, né? Começa a ter uma boa noite de sono, praticar exercício físico. No que isso impacta, né? Impacta em tudo. Vai melhorar, do ponto de vista fisiológico, melhora a resistência à insulina, melhora o perfil lipídico, né? Faz biogênese mitocondrial, melhora a circulação, né? São inúmeros benefícios fisiológicos, mas tem outros benefícios tão importantes quanto, né? Quando a gente fala na questão de neurotransmissores e tudo mais, que essa pessoa praticando exercício físico, dormindo bem, ela se sente mais disposta, ela se sente mais feliz. Ela já praticou aquele esforço durante o dia da atividade física, então aquela percepção de esforço dela já leva aquele esforço para outros aspectos da vida. E aí ela se sente mais produtiva, ela se sente mais capaz, ela se sente melhor, ela se sente mais bonita. E automaticamente, outros aspectos da autoestima também vão sendo impactados, né? Que não só a autoimagem. Então... Sim. Não, com certeza os benefícios já são, assim, super recomendados e isso, né? Estudos têm de milhões, assim, sobre o benefício. A questão por que ela quer essa mudança e o que está acontecendo com que ela não conseguiu ainda fazer isso, né? Quais questões emocionais, né? O que está acontecendo para ela seguir adiante, né? Eu acho que tudo que é muito difícil quando a gente quer que alguma coisa vire um hábito, né? Essa questão do hábito e tu ter que fazer, né, seguido, tipo, isso às vezes é complicado para as pessoas. Para todo mundo, né? A gente às vezes sempre, vou tentar dormir mais cedo, né? E até tu conseguir colocar aquilo na rotina.
A questão é por que algumas pessoas acabam... Mas pra que ela quer mudar o hábito? Daí possibilita esse aprofundamento, né? Por que ela quer mudar esse hábito? O que tá enraizado aí, né? Exatamente, Uhum. E por que às vezes ela é tão resistente também em mudar? Todo mundo é resistente à mudança. O nosso cérebro é muito resistente. Né? E algumas pessoas a gente vê que é bem mais, assim, né? Tanto que essa minha paciente, né, que eu dei o exemplo... Michele, porque eu não posso deixar de comer, não vou deixar de comer. Uhum. Nesse mas olha momento, só. pelo menos, ela não vai deixar de comer. Não, ela não né? quer. Mas ao mesmo... E é tão interessante isso que a pessoa não se dá conta que isso tá fazendo mal pra ela. Será que ela não se dá conta? Ela se dá conta, mas eu acho que ela não quer se dar conta. Sim. E às vezes também é muito difícil, E é né? difícil Você de se dá tu... conta, mas Exatamente. não consegue, né? E na verdade é uma questão, eu acho, também de... qual é a palavra? Eu trabalhei muito hoje, né? A pessoa chega cansada, então eu vou pedir uma comida, vou pedir tal coisa, vou... Atos de indulgências, né? Assim, tipo, eu vou me fazer bem, entendeu? Compensatórios, tipo, compensar, né? isso. Então eu vejo que... Que não é o auto-reforço, né? Isso. É diferente, não é o... Eu vou me compensar, vou tomar 10 litros aqui de água. De água. Não, a pessoa... Ou 1 litro de sorvete, ou enfim. Sim. Então, ela quer compensar alguma coisa ali, né? Ela quer compensar, mas aí acaba compensando com... Eu vou pedir uma pizza, eu vou comer tal coisa, eu vou beber, né? Então, é muito interessante isso, né? Tipo, que... na cabeça dela ficar sem comer certas coisas ou ter que trocar algumas coisas da rotina dela por um bem da saúde, por um bem estético também, né? É muito pior. Ela prefere daqui a pouco. Ela quer ter e ela não quer, mas ela não quer fazer. Eu acho que é a dificuldade de sair da zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto proporciona um conforto, um falso conforto. Sair dela é muito difícil, né? Eu acho que existe o reconhecimento. Eu reconheço que a situação que eu estou agora não está boa, né? Enfim, e aí a gente pode levar para outros aspectos da vida também, né? Não estou feliz no meu trabalho. Não estou feliz no meu trabalho, mas no momento o meu trabalho me traz segurança, né? Mudar desse trabalho vai ser muito difícil, né? Isso, ó. Então, eu vou entrar com vocês aí, vou aproveitar o gatilho, né? E assim, para todo mundo é difícil mudar, né? Então, eu quero saber de cada uma, em que momento vocês decidiram mudar? E como é que vocês decidiram, assim, investir nisso? Como é que foi essa construção? Eu quero um pouco da experiência pessoal de vocês. Eu decidi mudar em 2 momentos, né? Pontos importantes, assim, pontos críticos, né? Teve 2 momentos de virada de chave na minha vida que a gente vai mudando, né? Constantemente, mas 2 momentos que foram, assim, muito importantes para me tornar quem eu sou hoje, né? Um deles foi com relação à área de atuação, formação, né? Justamente isso que a gente está falando sobre emprego. E aí isso, né, a zona de conforto. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que eu trabalhei 8 anos nessa empresa. Eu não era feliz nessa empresa. Mas, Carla, 8 anos na mesma empresa e não era feliz, por que não saiu dessa empresa? Parece fácil, né? A pessoa não quer mudar. Não quer, às vezes, né, é aquela zona de conforto que a gente não consegue sair, né? Mas aqui eu tenho segurança, aqui eu estou bem perante a sociedade, né? É um trabalho onde eu sou reconhecida, bem remunerada. Bem remunerada, eu cheguei onde cheguei, como assim não quero, né? Eu brinco que é difícil aquele momento que tu tá na beira do abismo e tu tem que saltar. Isso! É exatamente até cair do outro lado. Adoro o náufrago, né? Ele precisa chegar do outro lado. E ele vai ter que atravessar um mar gigantesco, né? Então, gente, quando tu começa a pensar nisso, às vezes tu recua, né? E encarar as suas verdades, né? Não, eu sei que eu não quero isso, mas ter que encarar essa verdade e mudar
Mudar como? Mudar para onde? Como eu vou fazer Como eu isso? vou fazer? Mas justo agora, mas nesse momento, depois de tanto, olha onde E às eu vezes cheguei. ouvindo as pessoas da tua volta, ou pessoas que tu conhece, família e tal. Mas tu tem certeza que tu vai fazer isso? E As buscando a vozes aprovação de crítica, né? Aham, mas tu tem Buscando certeza que tu vai fazer isso agora? Mas tu tá tão bem... E a gente, às vezes a gente nem coloca isso, né, para os familiares, para os amigos, tudo mais, porque a gente, o ser humano, ele acaba se tornando muito refém da aprovação, né? Uhum. Então, é justamente isso. Às vezes a gente nem chega até lá, não vou nem comentar, porque assim, né, como é que eu vou dizer que agora eu não quero mais? Oi, pessoal, tudo bem? Eu ia prestar seleção para doutorado, mas eu decidi que agora eu vou fazer graduação de nutrição. Foi difícil para mim, né? Foi difícil. E também na nossa cabeça, acho que meio que tipo assim, como se a gente fosse retroceder, né? Como assim eu vou fazer de novo uma graduação? Bom, a Ju tem uma experiência Também, assim, né? Sim. E como assim eu vou retroceder de novo, fazer uma graduação, mas eu já tô fazendo... Era mestrado que tu ia fazer? Eu já tinha feito mestrado, já tinha atuado, economia? né, mais de 10 anos na economia. Sim. Tinha mestrado, já, né, tinha ministrado aula já e, né, estava ali, vou pro doutorado, não vou, né, mas no fundo, eu sabia que eu não queria dar continuidade àquilo, né, eu sabia. O difícil é isso, bom, eu vou encarar que eu não quero dar continuidade a isso e vou encarar um novo movimento na minha vida e começar do zero, que é muito difícil, né. É um momento muito difícil tomar essa decisão. E deu medo, com certeza, né? Não tem como o medo sair, mas a coragem, ela se sobrepôs, então, né? A coragem se sobrepôs. E aí vem as outras formas de autoestima, né? Porque quando a gente se sente capaz, encorajado e empoderado, né? A autoestima sai da questão só de autoimagem, né? Não, olha só, eu consigo. Tem a ver com acreditar em ti, tem a né? ver Com com autoeficácia. Autoeficácia, exatamente. Esse, para mim, foi um momento. O outro momento foi quando eu tive a experiência do câncer, né? Que foi... aí, realmente, aí não mudou, mudou não somente... nessa questão de autoconfiança, de coragem, mas também de uma percepção de vida mesmo, né? De valores, né? De o que realmente importa, né? E aí, assim, eu já praticava, obviamente, o autocuidado, né? Com a questão de saúde, né? Já vivia a nutrição na minha vida, já praticava exercício físico, né? E até a gente para e pensa assim... E eu escutei isso de algumas pessoas, poxa, mas contigo, uma pessoa que se cuida tanto, né? Pois bem, imagina se eu não me cuidasse, né? Então, assim, quando a gente se depara com uma questão de doença, assim, dá uma virada de chave, né? A gente pensar... Bom, se isso aconteceu comigo, ainda falando em saúde, será que eu era realmente saudável? Porque o câncer, ele é uma doença multifatorial, né? Então, eu parei para refletir. Bom, eu sou saudável, eu busco saúde, mas o que é saúde, né? Como um todo. Eu estava saudável, mas será que eu estava saudável aqui? Será que eu estava saudável aqui? Né? Lidar com as nossas emoções, né? Será que estava tudo bem? E aí parar para olhar para dentro, né? Nesse momento é muito importante. Por isso que eu acho que foi, assim, para mim, a maior virada de chave. E hoje eu vejo a saúde de uma outra forma. Nessa visão integrativa, porque justamente, né? Não, vamos olhar para a saúde de uma outra forma, né? O exercício físico é bom, mas ele é só para a questão muscular? Ele é só para a questão fisiológica? Não, ele é para outros aspectos da vida também, né? Que envolve a autoeficácia também. Quando tu trabalha com teu corpo, te dá uma sensação de que tu pode te movimentar. E isso é comprovado que melhora a tua... Não, eu consigo, né? Eu consigo fazer esse exercício aqui. E é um pequeno exercício que tu pode colocar para outra área da tua vida. Assim como, eu consegui, por exemplo, perder um quilo. Eu consigo. Melhorei minha autoeficácia. A minha pele ficou assim. Eu consigo. É a mentalidade de esforço, né? Eu consigo e eu me esforço em outras áreas também. Não sei se a palavra é bem de esforço, mas de acreditar. É realmente de confiança.
de confiança. Uhum. Essa parte é complicado. E tu, Mi? Então, é muito interessante, né? Porque as viradas de chave são normalmente em momentos muito, assim, desafiadores, né? Então, a minha virada de chave, eu trabalho há 14 anos, mas digamos assim que o meu recomeço foi há 3 anos atrás, quando eu me vi grávida, numa pandemia. Eu estava no último trimestre de gravidez, e aí começou a pandemia, né? Então, eu me vi dentro de casa, sem poder trabalhar, porque eu estava grávida, então eu não sabia exatamente o que estava acontecendo naquele momento, né? Ninguém sabia nada. E aí, eu me vi tendo que pensar o que eu vou fazer do meu trabalho, porque eu não posso sair para trabalhar, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu estou grávida, né? E nisso eu comecei Bom, então eu vou tentar trabalhar mais com as redes sociais, vou estudar, vou tentar fazer o que eu posso fazer. Comecei a fazer consultas online, comecei a prestar atendimento para os pacientes com os kits de skincare, tudo isso dentro de casa, tentando me virar nos 30, sem saber exatamente, tipo, como é que eu vou fazer isso. E daí, depois disso, o meu filho nasceu, né? Então, eu passei também um puerpério que já é um momento muito difícil, né? Eu acredito que, por mais que as mulheres digam... para mim foi super tranquilo. Não tem como, né? Não tem como. É uma mexida que dá na tua vida muito forte, assim. Então, eu parei para pensar sobre várias coisas, assim, da minha vida. Eu acho que é um momento que a gente se coloca muito para dentro da gente, né? E reflete, porque a gente tem um ser que a gente tá ali tendo que cuidar. Então, eu tinha que cuidar de um serzinho ali e, ao mesmo tempo, o mundo estava caindo na minha volta. Então, eu praticamente recomecei dali. E aí, eu peguei e troquei a minha área de atuação, eu comecei a trabalhar muito mais com tratamentos faciais, mas tudo isso foi uma construção, assim, que eu digo que é o momento que tu tá pulando ali. E aí, se tu não tem uma boa estrutura, se tu não tem pessoas na tua volta também que te ajudam, eu acho que talvez essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de fazer essas mudanças, talvez elas não estejam com aquelas pessoas ali, tipo, tá, vai dar tudo certo, te joga. Então, eu vejo que isso foi muito importante, assim, pra mim também, né? E aí que eu comecei, tipo, uns 3 anos atrás, e eu comecei a ver que essa questão da minha imagem, e aí a gente fala, daí eu falo também de questões visuais mesmo, né? Essa imagem é um começo, assim, a forma com que tu te coloca, como tu te veste, como tu tá alinhado, isso também vai mostrar o que tá acontecendo contigo lá dentro. E a partir do momento que eu comecei a perceber isso, comecei a externar isso, as coisas também foram mudando, né? Mas é tudo uma construção, né? Mas é muito interessante que são momentos muito, assim, tipo, fortes. São histórias fortes e pesadas, né? A gente desaba, ou a gente tá... Ou a gente se reergue, né? E pega a dignidade de volta, assim, e sinto muito a Carla, né? Por ter passado por isso. Eu só pensava assim, tipo, vai dar certo. Vai ter que dar certo. E tu também pensava isso, de certo, né? Isso foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu pensei, inclusive, na época, bom, eu tive o diagnóstico ali e a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso estar emocionalmente bem, né, para passar por tudo isso. E aí eu procurei a terapia, né, eu fiz terapia comportamental ali, foi muito interessante, foi muito bom, me ajudou muito. E o interessante foi que em nenhum momento, na realidade, até parece estranho dizer isso, mas eu sou grata por cada coisa que aconteceu na minha vida, inclusive por essa experiência, que foram 2 vezes, inclusive, né? E eu sou muito grata porque realmente eu vi as coisas de uma forma diferente. E eu pensava,
Se isso está acontecendo e eu, inclusive, tenho a oportunidade de ficar bem, saudável, com bom prognóstico, isso está acontecendo na minha vida por algum motivo, né? E se está acontecendo por algum motivo, eu preciso aproveitá-lo. E que não é culpa, né? Que não é culpa, de forma alguma. Aconteceu, teria que acontecer comigo, ok, não posso reclamar de nada, porque o prognóstico foi bom, eu estou aqui bem, com saúde. E eu colhi muitas coisas boas dessa experiência na minha vida, né? Muitas coisas boas mesmo, né? De conseguir olhar para mim mesma, né? De ver as coisas de outra forma, né? Aquela frase clichê que a gente fala, né? Como é que você escolhe ver o copo, meio cheio ou meio vazio? Muda tudo, gente. Né? Eu digo que são momentos como esse que a gente fica mais forte. Foram momentos, às vezes, muito fortes, assim, de mudança na minha vida, que eu senti que era uma coisa ruim e ao mesmo tempo era boa, assim, tipo, tinha uma mudança, tinha um desconforto, mas tipo, tá, vamos lá, vamos, tipo, não quero saber. Sim. Eu sempre tive muito um pensamento assim, né, tipo, não quero saber, vai dar certo, tipo, acreditar não mesmo. Vou pensar em outra possibilidade, as coisas vão acontecer. E era isso, mas são momentos assim que a gente, tipo, sei lá, pega força de, sei lá eu onde e vai, né? Vamos lá. E de aprender, né? E de aprender. A gente aprende muito, né, com as experiências na vida da gente. E sobre o que a gente falava antes também, eu acho que esses momentos, assim, às vezes parece, né, eu mesma, assim, comecei a usar mais as redes sociais, né, e a gente vai falar disso também. E às vezes parece assim, eu falo, não vou nem fazer barulho, né? Quando eu faço stories pela manhã, 5:30 da manhã, eu vou fazer sem áudio pra não sair gritando, né? Bom dia, assim, pra todo mundo. Mas esses momentos mudam porque, como a gente falou antes da questão da imagem, quando a gente faz fotos do paciente para comparar o antes com o depois, o mesmo vale pra vida, né? Basta a gente olhar, a gente precisa fazer o exercício de olhar para trás, né? Olha para trás e pensa o quanto a gente desejou estar onde estamos hoje, né? Quanto a gente olha para trás e, poxa, né? Eu já estive assim. Eu gosto muito eu acordo e sempre assim, eu tenho a minha rotina matinal ali, né? Faço pela manhã todo dia, minha meditação, a minha oração. Gente, e assim, de verdade, eu olho, né, pra minha janela, assim, olho pro céu e penso, gente, é tanta coisa maravilhosa, é tanta bênção, né? Gratidão, assim, de verdade, né, por uma respiração perfeita, por um corpo sem dores, né, disposto, por uma vida em paz, né? Então, reforço. São pequenas coisas que no dia a dia a gente tem dificuldade de observar, né? E às vezes quando acontece algum fato assim com a gente, nos leva a pensar. Tira do automático, né? Tira do automático. E talvez naquele momento, talvez não, realmente eu estava precisando disso naquele momento, né? Então, assim, quando a gente olha com gratidão para as coisas suavizam, né? Sim. E aí o bom vem. E eu vi que tu te emocionou ali e tu teve a oportunidade de ter teu espaço de conversar nesse período. Do peripério? Tu diz conversar com alguém a respeito, enfim? Ou até com alguma amiga também, né? Alguém da tua rede de apoio, né? A gente precisa, em qualquer caso desses, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Sim, assim, eu conversava com algumas amigas, mas é muito interessante, assim, porque é um momento muito, muito teu, assim, sabe? É um momento que é difícil de explicar, assim, porque tu pensa, tu vê em várias coisas sobre quem tu foi, a tua infância. Eu acho que, tipo, passa um filme, assim, e ao mesmo tempo tu tá cansada, sem dormir, né? Então, tudo isso já, tipo, te deixa um pouco mais, assim, altera, né, ali a tua rotina, tudo, né? E então tu já fica mais sensível por causa disso, né? Tipo, é um combo de coisas, uma alteração hormonal também, né? Muito forte. Mas assim, eu não sei se eu cheguei a falar com alguém exatamente sobre isso. Estou me sentindo assim. Porque, na verdade, no momento que eu tava passando por isso,
eu tava lá, tipo, vamos lá, é isso aí, tô indo, né? E aí, foi muito de quando eu olhei pra trás e vi, eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? E ao mesmo tempo que teve essa parte difícil, assim, do puerpério, numa pandemia, tiveram coisas muito boas, porque meu marido ficou o tempo todo em casa, né? 1 ano, ele viu praticamente o Léo crescer, né? Tipo, o último trimestre, ele acompanhou tudo muito de perto, então foi uma coisa muito legal, né? Mas hoje em dia eu meio que me apavoro quando eu começo a olhar pra trás e ver, tipo, Senhor do céu. Sério. Mas é isso, eu não sei se eu cheguei a ter alguma conversa com alguém sobre isso. Mas eu brincava com umas pacientes minhas que eram psicólogas, eu disse, gente, isso daí tem que ser falado, né? Tipo, tem que ter Tem que ser falado sobre isso, porque um puerpério já é difícil. Imagina essas mães que passaram por isso nessa alteração toda, né? Tipo, porque era o mundo inteiro mobilizado por uma coisa que a gente não sabia exatamente o que era, né? Sim. O medo, né? Medo. E quando tu vira mãe, tu tem medo. Tu vira uma pessoa com medo. Eu não sabia o que era ter medo antes. Coitado da minha mãe, né? Na verdade. Porque se acontecer alguma coisa comigo, se tipo, a gente, tá bom, sei lá, vamos lá, pega a estrada de noite, E quando tu tem um filho, eu comecei a perceber que tu tem medo, tu vira uma pessoa medrosa, né? É a responsabilidade, né? Exato, porque é uma coisa muito forte, assim, porque tu tá responsável por uma pessoa. Isso é muito forte. E outra coisa também que eu ganhei manteiga derretida depois da maternidade, você se emociona, ela fica assim... Não, mas ainda vou fazer um episódio sobre puerpério. Puerpério é bom, hein? Episódio bom. Tem muita coisa pra falar sobre puerpério. Mas, enfim. Vamos, então, para as redes sociais, né? Que esses foram os momentos em que eu percebi que vocês deram um boom, assim, né? Que vocês se mostraram mais, que foi ali na pandemia, e que tudo isso aconteceu, né? Tudo junto, assim, pelas histórias. Tu também foi meio que nessa parte da pandemia, Carol? Mais ou menos, assim, né? Eu ainda tinha muita dificuldade, tanto que na pandemia, assim, algumas amigas, colegas, né, de profissão hoje, diziam, assim, agora é o momento, né? É o momento de iniciar no próprio Instagram, né? Começar ali. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me expor no Instagram. Eu atuava, assim, mas... imagens, tudo mais, eu não falava, né? Eu não tinha essa exposição. Colocava fotos, começava ali, sempre gostei, né? Nutricionista adora comida, né, gente? Não adianta. Então, fotos de comidinhas, receitas, tudo mais. Mas depois desse momento que eu passei aí, porque, inclusive, quando eu tive uma recidiva, foi na pandemia, né? Eu tive o diagnóstico em 2019, e aí fiz todo o tratamento cirúrgico e também radioterápico, né? E depois disso, em 2021, 2021, que ainda era pandemia, eu tive a recidiva. E aí, gente, pandemia potencializa tudo, né? Sim. A Michelle viveu maternidade na pandemia, eu passei por um segundo tratamento na pandemia. Foi muito difícil, né? Sim. Emocionalmente para todo mundo, né? Foi muito difícil. E naquele momento eu até lembro de uma vez que eu fiz uma postagem justamente sobre isso, assim, que se o meu objetivo era mostrar saúde, né, nas redes sociais, eu precisava ser verdadeira e mostrar, né, o momento pelo qual eu estava passando, assim, né. E eu acho que, inclusive, isso me levou a ser mais ativa nas redes sociais, né. Justamente para tentar motivar as pessoas a buscar saúde, né. E então, assim, eu acho que passar por algumas experiências nesse sentido nos leva a ter mais empatia, inclusive, com o paciente, né? Sim. Né? Quando a gente passa por situações assim. E aí eu me senti mais motivada, assim, né? A atuar nas redes sociais. Foi com isso, sim. Foi um aprendizado, assim, daí vieram esses 3 anos e eu fui ali vendo que era uma maneira, né, da gente mostrar o trabalho, né, de atrair mais pacientes, as pessoas se conhecerem, né, e só que era um universo
meu Deus, a parte, era aquilo que a gente tava falando, né? Então, tem várias mídias, tem o TikTok, tem o Threads agora, que lançaram. E aí, a gente tava falando sobre o TikTok, né? Ah, mas o TikTok, eu disse, gente, mas é mais uma coisa pra fazer. Mas eu trabalho, eu sou mãe ainda, sabe? Então, tipo... mas aí eu comecei a trabalhar um pouquinho mais nessa questão das mídias ali, porque era uma maneira... Eu tava tentando, eu disse, não, eu vou ter que... E ainda pensando, né? Tipo, eu tava no último trimestre, eu disse, quando ele nascer, pelo menos eu vou, né, conseguir atuar de alguma maneira e tal. Mas, e aí foi isso. E como é que foi esse clique, assim? Vocês simplesmente entraram, né? Ou vocês, assim, pensaram, não, eu vou bolar algum plano estratégico, ou foram olhando como eram as imagens de outras pessoas e se identificaram com alguma outra pessoa? Como é que foi isso? Eu acho que é uma construção. Eu comecei a fazer fiz alguns cursos, e é aquilo, é fazer, errar e ir melhorando, né? Pegar outras pessoas de exemplo, eu... comecei a pegar outras pessoas de exemplo também, fui tentando várias coisas, né? Porque também eu gosto muito de dizer que se a gente fizer sempre o mesmo, a gente vai sempre ter os mesmos resultados. Então, se a gente quer mudar os nossos resultados e mudar aquilo, né? O nosso objetivo, que a gente quer, a gente precisa também mudar, né? Então, eu acho que é meio que uma construção, assim, não existe nenhum... Eu não tinha muito um plano. Eu fui testando, assim, né? Eu acho que essas coisas de redes, assim, eu acho que é muito de tentativa e erro, isso deu certo, isso não deu, e a gente buscar referências e buscar estudar. Tudo tu tem que, eu acho que estudar, nem que seja para te contratar alguém que vai fazer isso para ti, enfim, mas a gente precisa estudar bastante e vai errando e acertando. Pela responsabilidade de passar um conteúdo de qualidade, né? Confiável, né, para as pessoas. Sim, e de ver coisas que as pessoas também têm um interesse, e é muito difícil quando de se colocar no lugar daquela pessoa que tá nos vendo ali, porque a gente fala de certas coisas pra gente é banal, mas aquela pessoa não sabe nada. Então, tu tem que ter uma linguagem diferente, tu tem que tentar pensar como se fosse aquela pessoa que vai buscar um tratamento teu, enfim, tipo, essa eu acho que é a dificuldade, né, porque a gente sabe. E aí, às vezes, tu sabendo, é mais complicado ainda de criar um conteúdo, enfim. E eu acho que, pra mim também, assim, foi muito uma... O que eu pensava, assim, né? Primeiro eu tinha uma dificuldade de exposição, né? Tinha uma dificuldade grande, assim. E depois eu fiquei pensando, na verdade eu nem sei se eu fiquei pensando, mas eu gostaria que fosse genuíno, né? Fosse uma coisa natural, assim, né? Porque a questão de mostrar lifestyle, né? Ela tem que ser uma coisa muito natural, tem que ser o que a gente é, né? Então, às vezes, assim, eu até ficava pensando, poxa, realmente, se colocar no lugar do outro, né? Será que é ruim? É como eu falo às vezes, precisa todo mundo acordar às 5:30 da manhã e ir treinar? Não precisa, né? Esse é o meu estilo de vida. Mas, talvez com ele, eu possa motivar pessoas que têm vontade de fazer assim também, que têm vontade de, né, enfim... estabelecer uma mudança de hábitos, mas que não consegue. Isso aconteceu comigo também. Né? Eu já me inspirei em outras pessoas para conseguir ter o estilo de vida que eu tenho hoje, que não foi sempre assim. Outro dia eu, inclusive, comentava com a Juliana sobre isso, que teve uma época da minha vida, assim, né, quando eu atuava na economia ainda, que eu morria de vontade de acordar cedo e treinar de manhã. E eu passava de carro sempre atrasada, gente. Mas atrasada, porque eu tinha insônia, né? Sofria de insônia na época mesmo, assim. E era um ritmo, assim, de trabalho bastante estressante. Então, eu sofria de insônia, dormia mal, acordava cansada. Não tinha como treinar de manhã antes de ir pro escritório. E ainda, para completar, saía atrasada. Né, trabalhava, infelizmente, num ambiente que era, assim, relativamente tóxico, então eu chegava atrasada, já não recebia um bom dia, já sabia que ia daquele jeito, não tomava o café da manhã, que eu tanto gosto, que é a minha refeição preferida do dia, não podia dizer assim, nossa, como eu desejo tomar um café da manhã com calma, um dia isso vai acontecer, sabe?
E eu passava, assim, de carro toda atrapalhada, sem ter feito pelo menos uma makezinha, assim. Passava pela Nilo Peçanha, todo mundo correndo, plenos, assim, né? Aquele sol lindo. E eu olhava assim, nossa, um dia eu vou fazer assim. Sabe? Então, às vezes acaba nos motivando, né? As redes sociais nesse sentido. Sim. Assim, não, eu vou buscar. O que as pessoas, às vezes, têm que cuidar é quando essa motivação ultrapassa um pouco os limites. E daí a gente vê a fulana que tem o corpo perfeito, que é a pele perfeita. E assim, por mais que a gente saiba, tipo, eu sou da área, eu sei que não é verdade. A gente sabe. No teu inconsciente, tu fica com aquela coisa, mas que pele legal. E aí, não, isso aqui não é real. E aí, por isso, de novo, mesmo aquela quem conhece, agora imagina quem não sabe exatamente, tipo, que aquilo ali não é real mesmo. Por isso que é a comparação, de novo, né? A gente aí não pode entra ir na comparação. Precisa, né, consumir aquele conteúdo, saber como consumir aquele conteúdo, né? Se aquele conteúdo é útil, não é, né? Se vai me motivar ou se vai me fazer mal. Às vezes é uma coisa que a gente não gosta de assistir, né? Não devemos assistir. Bom, então eu não sigo, né? Tem um caso de uma paciente minha também que ela estava tratando acne, né? Tinha bastante acne, aí a gente entrou com os tratamentos e tal, enfim. E aí a pele dela melhorou, tipo, a gente olhava nas fotos, ela tinha diminuído a quantidade de acne, mas ela tinha ficado com algumas marquinhas. Mas eu acho que não melhorou nada. Aí eu peguei e mostrei uma foto dela, mas olha só como ela estava antes e como é que ela tá agora. Ela não está uma pele de porcelana e, né, lisa, que nem a das blogueiras que tu vê lá no Instagram. Será que nem a das blogueiras ou do filtro das blogueiras? Do filtro, né? das blogueiras, exatamente. Então, assim, mas olha como tu teve uma evolução. Sim. Por isso a foto, né? Por isso que vem a foto. E é isso que a gente entra de novo, a gente vai se comparar com a gente, tu não vai te comparar com o filtro das blogueiras. É isso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que vem diminuindo um pouco essa questão dos filtros, sabe? Eu acho que agora o pessoal tá cansando um pouco mais disso, né? Até tem atrizes, né, que tem se postando. A Paola de Oliveira não era uma que tava fazendo uma campanha. Campanha sem filtro. Assim, sem filtro e tal. Eu acho que ela fechou um contrato com uma marca, que eu não lembro exatamente qual. Eu também não sei. E aí ela tinha que postar as coisas dela sem filtro. Isso é uma coisa legal, porque todo mundo, tipo, eu trabalho com pele. Eu tenho momentos que, que eu vou ter uma espinhazinha, tipo, uma alteração hormonal. Vai ter momentos, eu tenho melasma, tipo, eu tenho que cuidar, tipo, às vezes a minha pele vai estar mais manchada, não? Então isso é uma coisa real, e isso é uma coisa também que eu me preocupo um pouco de passar para as minhas pacientes, para as pessoas que estão me vendo ali, né? E que a impressão que eu tenho é que as pessoas querem as coisas muito rápidas hoje em dia. Exatamente. O TikTok, né? O TikTok de 15 segundos, TikTok para pele, TikTok para gente emagrecer, né? E as pessoas não querem viver o processo, que é a parte que dói, né? É a parte que dói, é do desconforto, é devagar, tem altos e baixos, a mudança, ela é assim, né? Ela nunca é assim, nunca é mágica, exatamente, assim, é o que eu digo, tipo, eu gosto de falar uma frase que meu marido gosta bastante dessa parte de economia, tá? Ele não é formado, mas ele estuda muito, enfim. Nunca é uma reta, né? São topos e fundos ascendentes. Isso. Exatamente. Né? Os picos e vales, né? Picos e vales, exatamente. É isso aí. O que importa, assim, é que ter consciência do que esse comportamento vai ser importante para mim, né? Tá, eu vou fazer um tratamento lá da dieta, e um tratamento de pele, mas por que isso é importante para mim? Quais são os valores que estão colocados aí? Eu acho que isso as pessoas precisam parar um pouquinho só do dia para pensar sobre isso e refletir. Para não ir assim, a fulaninha tá fazendo aquela dieta e ela emagreceu já 10 quilos, mas na verdade ninguém sabe como ela conseguiu emagrecer esses 10 quilos, né? Fica só naquela primeira informação, assim. Sim. Né? Então, tomar cuidado com isso, assim, eu acho que é o nosso papel, né? De ver o eu real e o eu ideal, né? Tentar fazer essa avaliação com os pacientes
Mas eu acho que é uma área muito linda, porque eu acho que todo mundo tá buscando, né? E a busca da autoestima é uma busca para se amar, né? A gente tá tentando se amar, né? E a gente faz isso, e isso é um exercício constante, que não é do nada, assim. Por exemplo, eu vou no cabeleireiro e, eu saí me amando, tô me amando, né? Daí passa alguém na rua, um conhecido, e diz, mas tu tá diferente, não sei se eu gostei do teu cabelo. Aí pronto, a pessoa Já abala, né? já abala. Poxa, Daí tem a questão da validação, né, que tu tinha falado. a validação a validação é importante. É. Bom, para vocês terem uma ideia, vamos pegar essa coisa de validação, né? Um outro exemplo, uma paciente um tempo atrás veio fazer tratamento comigo, Uhum. ela tinha recém tido bebê e o marido tava falando pra ela que ela tá... na gravidez, que ela tinha celulite. Mas o que é uma celulite? Gente, mas só um pouquinho, né? E aí, como é que a pessoa vai se sentir bem se o próprio marido está falando aquilo que ela tá com celulite, sendo que é um momento que tu vai ter celulite, tu tem uma alteração hormonal. Mas ela estava lá porque o marido pediu pra ela ir? Não, ele não pediu, mas obviamente aquela pessoa devia estar, né? Depois que ela me contou isso, óbvio que talvez ela estivesse procurando também fazer um tratamento, alguma coisa, por causa dessa validação, né? Uhum. Então, o quanto que as pessoas também ao nosso redor não podem nos ajudar ou nos botar para baixo, né? Sim. E isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim, que para mim foi muito importante ao longo desses processos aí, de ter pessoas que te colocam pra cima e te dão aquela força, tipo, vai lá, vai, entendeu? Isso, e nesses momentos que é uma coisinha, lembrar que a autoestima não é só isso, que alguém desvalidou, que não validou, que a gente fica buscando, né, também, quem tem baixa autoestima fica buscando muito a validação, né? Uhum. É pensar que quem tem baixa autoestima é tímido, né, não tem uma confiança em si mesmo, né? Não sei como é que é a história, daí a gente precisa aprofundar, né? O medo da rejeição, né? Uma tendência à procrastinação, que daí a gente estava falando também na mudança, né? Do hábito. A comparar vem em vários momentos aqui da conversa, né? O ato da gente se comparar. Uma sensação de incapacidade, o perfeccionismo, né? E a dificuldade de reconhecer conquistas, que vocês comentaram, né? Que nesses processos difíceis vocês conseguiram reconhecer as conquistas, né? Ao longo da vida, né? Para mim, os momentos difíceis foram momentos cruciais, assim. Foram bem importantes para mudanças que... me fizeram bem, assim, eu só agradeço, assim, tipo, porque foram bem importantes esses momentos pra mim. Por isso. Então, as redes sociais, elas ajudam ou atrapalham, assim? Como é que a gente pode chegar, assim, num tentar um equilíbrio, assim, pra gente conseguir fechar o podcast? Eu acho que vai depender de como tu vai filtrar essas informações. Eu acho que depende do momento, né? Depende da pessoa que está consumindo, qual momento que ela está vivendo também, né? Porque uma pessoa, falando em autoestima, né? Que está com a autoestima comprometida, né? Que está passando por um problema relacionado a isso, né? E tá buscando nas redes sociais, né? Tá consumindo um conteúdo ali, né? Enfim, a influencer perfeita, com a vida perfeita. Isso pode exercer um impacto negativo naquela pessoa, né? Mas, por outro lado, se a pessoa está motivada a mudar, ela tá consumindo conteúdo, né? Que faz bem para ela, né? Eu acho que pode ser muito positivo nesse sentido. Para mim já foi e é muito positivo nesse sentido consumir conteúdos, né, nas redes sociais. Mas eu acho que a gente que é responsável por conteúdos nas redes, temos uma responsabilidade muito grande do que a gente vai passar, né? Que é o que a Michelle tinha dito, né, em relação aos conteúdos e a forma como a gente vai passar, né? E ver muito o processo também por aquelas pessoas que a gente segue, o processo que elas passaram, né? Então, ela tá ali,
mas como é que foi esse processo para ela chegar ali? Eu quero ser que nem a fulana. Quero ser que nem a fulana. Só que ela não vê que a fulana passou por todo um processo para estar ou ali com aquele corpo, ou com aquela pele, ou enfim, né? Tipo, tem um produto que ela vende e que ela faz super bem, sei lá. Então, é um processo. Eu acho que as pessoas... A gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender. Eu acho que isso também vai fazer muita diferença hoje em dia. Aprender a aprender, né? Aprender a ter paciência, a ter né? paciência, A viver o exatamente. processo, é exatamente isso. É exatamente isso. E daqui a 5 anos, né? O eu de vocês daqui a 5 anos. Se vocês voltassem agora, vocês sentiriam orgulho de si mesmas nesse momento? Se a gente voltasse pro hoje... eu sentiria. Eu sentiria bastante orgulho. Acho que a minha autoestima é bastante elevada. Eu não tenho problemas com autoestima. Eu sou uma pessoa humilde. Claro que a gente não... a gente não quer, né? Uma pessoa que tenha, assim, uma autoestima super elevada e nunca veja frustrações e nunca consiga enfrentar e diga, eu sou perfeita, eu não consigo. Não era isso, né? É mais que eu vejo que vocês enfrentam e sabem como enfrentar, né? As frustrações do dia a dia, isso. Eu acho que eu me sentiria orgulhosa, assim. Eu achei essa pergunta muito interessante, porque eu acho que ela é um exercício que a gente deve fazer sempre, né? Na nossa evolução de vida, né? Eu procuro fazer isso sempre, e é por isso que eu estava falando antes sobre essa questão da gente olhar para trás, né? E se sentir grato. Né? Eu com certeza, assim, respondendo a pergunta da Juliana, sim, porque se eu olhar para 5 anos atrás, eu desejei tanto viver como eu vivo antes, e olha quantas coisas aconteceram, né? Desafios de saúde, transição de carreira, muitas coisas acontecem na vida de todos nós em 5 anos, né? Então, olhar para trás, perceber tudo que foi enfrentado, né? E hoje viver... enfim, de acordo com o seu propósito, né? Fazendo as coisas que gosta, sentindo-se bem, estando confortável no corpo que a gente habita, né? Com saúde, bem, com autoestima legal, né? Nossa, isso é bom demais, assim. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre o que foi falado aqui, fazer um fechamento, né, cada uma, e depois falar também dos projetos de cada uma. Vocês... Bom, dos projetos. Carla, acho que pode começar. Pode ir, acho que tu, não sei. O que ficou para vocês e... Se não quiserem. Acho que a gente falou bastante, né? Acho que deu pra fazer um fechamento legal, assim. Eu acho que é isso da gente olhar... eu gosto de fazer o seguinte, né? A gente fala assim, tipo... olha como é que tu tava antes, né? Pega, então, o teu Instagram. Pega as tuas fotos. Ou tuas fotos. Começa a dar uma olhada lá atrás, né? Gente, olha só, eu fazia isso. Nossa, eu tava assim, tipo... o Instagram, né, porque uma referência ao Instagram, né, eu disse, nossa, tá assim, tá assado, e tipo, nossa, como eu melhorei, como melhorou, nossa, eu fazia isso aqui, olha só como... Nossa. Incrível, eu não conheço ninguém que não diga isso, meu Deus, olha eu há 3 anos atrás, era eu. Eu falava assim... Eu olho as fotos anteriores e eu vejo, nossa, eu era muito mais jovem. Não tem nada que a gente não possa ajudar. A Júlia me conhece, então não precisa nem deixar cartão. Mas isso é uma coisa interessante, falando especialmente de nós, mulheres, assim. Eu acho que nós... não sei tua idade, Michele, mas eu não tô perguntando aqui no podcast, tá? Mas, assim, eu acho que, né, na nossa fase da mulher adulta, assim, eu, pelo menos, né, eu me sinto muito melhor hoje do que com 20 anos, tá? Não precisa me devolver meus 20 anos. Talvez o colágeno dos 20 anos, o colágeno na pele, sim, mas não precisa me devolver meus 20 anos, porque a mulher na fase adulta, a mulher tem mais segurança,
já conquistou tantos objetivos, né? Essa questão de autoestima, a gente se olha no espelho de uma forma diferente, né? E não é só pela beleza, pela autoimagem que a gente estava falando antes, né? É por tudo que a gente viveu. Então, eu acho que, né? Eu acho que é uma fase linda, assim. Então, poderia receber o colágeno de volta, entendeu? Mas eu me sinto confortável na minha idade. Colágeno aqui, tá todo mundo bem com colágeno. Acho que só o colágeno poderia voltar, Só né? colágeno, só Eu colágeno. concordo contigo, Carla. Isso é uma coisa assim, eu não tenho vontade de voltar para as outras fases. Eu acho que, tipo, a gente falou da idade, né? Eu fiz 40 anos esse ano. E eu penso, gente, eu tenho 40 anos. Tipo, tô me sentindo super bem, né? Eu fico assim, eu disse, tô bem, né? Acho que eu tô bem para 40 anos e bem, não só, fisicamente, porque eu estou linda, mas em todo sentido, exatamente, todas as conquistas, porque isso também faz parte, né? Faz parte. Da nossa autoestima, né? Não só o visual, mas, enfim, e então é bem isso. Eu também acho que, tipo, eu não voltaria para outras fases. Eu me sinto muito grata por tudo que passou, mas ao mesmo tempo, tipo, eu me sinto muito bem hoje em dia, né? Como eu tô atualmente. Então, o que ficou claro é que a autoestima é uma construção, né? E que lá atrás, quando a gente é mais jovem, a gente gostaria de ter a nossa autoestima de hoje, né? Só que lá atrás a gente precisa dela. Então, fica esse conflito, né? Mas talvez, né, realmente a gente gostaria de ter, né, mas lá atrás é onde a gente inicia a caminhada, né? Então tudo isso a gente vem acumulando. Sim, então, mas eu digo que tem uma necessidade. Se eu soubesse, Isso. Aquelas crises, né, que a gente tem quando mais jovem. Então, e a gente... E ninguém nunca parou pra me dizer assim, não, calma, tu vai crescer e tu vai ver que as coisas vão ficar bem, tu vai melhorar. Mas isso é uma coisa, né? que mas aí eu acho que entra também, Ju, uma questão, por mais que alguém te diga que vai ficar bem, tudo vai melhorar, é que nem quando a gente tem filho recém-nascido. Não, mas tu vai ver, vai melhorar. Ah, sim. E tu tá com o olho desse tamanho, com roxo, que tu não dormiu a noite inteira. Quando que vai melhorar? Eu tô com aquela naquele criança sem momento. dormir. Então, naquele momento, talvez, se alguém dissesse pra gente, a gente tipo, a gente não ia reconhecer, e aí né? entra essa parte da gente aprender, né? O processo. Aprender o processo. É quase aquela coisa que os pais falam depois, né? Eu te avisei. Eu te avisei. Ai, que ódio. Eu te avisei. Ai, ódio. Como é que eu não escutei? Você é uma mãe que fala isso ainda um dia. Exato. Olha. Então, nesse processo lindo, né? Essa caminhada que a gente faz de amar-se, né? Fica assim, então, quando fica muito frágil, né, a autoestima, que a gente possa procurar um conforto, né? Que a gente possa procurar uma relação que a gente tenha boa, gostosa, né? Nesse momento, às vezes, a gente precisa se validar, aprender a se validar, né? E também buscar de alguma relação que nos valide, mas nem sempre a gente vai ter isso, né? Enfim, essa é a construção, assim, de altos e baixos, e a gente não chegou ainda no topo, né? A gente ainda tá batalhando e tentando, né, se amar. É um processo, a gente tá aprendendo ainda. E nós mulheres sempre na luta e tendo um caminho pela frente muito, muito grande ainda, né? Em termos de conquistas, né? Em termos de validação, né? De reconhecimento na sociedade, dos nossos valores. E de funções, né? Porque a gente adora acumular funções, né? Ser mãe, ser profissional, ser tudo mais um pouco, né? Ser mulher, enfim, né? E mesmo quando... É uma coisa também, tipo... Eu sou mãe, mas independente disso, né? A gente, mesmo não sendo mãe, a gente trabalha muito, a gente faz muita coisa, a gente tem muitas funções e acumula um monte de coisas, né? Então, é sempre essa validação, às vezes, que a gente tá procurando, né? Mas, enfim, é isso aí. Sim. E para os homens, a gente falou mais em relação a nós, mulheres, né? Mas acredito que para os homens também, com certeza, tem esse processo, né? Mas não sei se eles têm tanta paciência, assim, se todos os homens têm essa paciência como
ou como a sociedade impõe também, né, para as mulheres. Eu acho Né? que são processos diferentes, assim, até pelas diferenças, tipo, do próprio sexo, assim, né? Tipo... Parece que é tudo mais fácil, assim, né, Sim. para os homens, né? Sim. Eles são um pouco mais concretos também, tipo, a gente tem... Mais práticos. Mais práticos, né? Às vezes... Não que não tenham, né, essas questões de... Não Sim, que não que tenham, passa, não, né? não Porque que não tem. Sim. Perpassa talvez por aspectos diferentes, mas... Então, falem dos seus projetos, né? Se vocês quiserem dar algum recado pro pessoal, ou falar dos projetos que vocês estão envolvidas, fiquem à vontade. Bom, projetos agora, eu tava brincando com a Carla, né, que a gente tem que trabalhar e ser superstar também, né? Então, a gente está sempre envolvida buscando, né, evoluir, né, buscando também o melhor para os pacientes, né, a questão de... agora eu comecei um trabalho com as mídias também, para também mostrar um pouco melhor o meu trabalho, né, e o que eu faço no consultório. E... Enfim, acho que os projetos são sempre, né, sempre a gente estudando, a gente buscando o melhor tratamento, né, isso são coisas que estão sempre acontecendo ali, né, pra gente sempre passar o melhor pros pacientes que vêm até a gente, né. E esse trabalho, né, de conteúdo nas redes, ele é um trabalho que também demanda bastante energia, né, bastante tempo e bastante responsabilidade por parte da gente. Então, envolve muito estudo, né, Michelle, envolve muito estudo. E é um segundo trabalho, assim, E é um né? segundo trabalho, demanda tempo, né, e bastante responsabilidade, de novo. Mas eu também acho que é um canal muito interessante da gente mostrar, né? Sim. Mostrar o trabalho da gente, motivar, né, essas pessoas a de repente, procurar a gente para sermos facilitadores desse processo, né? E aí é uma coisa tão boa, né? De poder ajudar além do consultório, né? Porque a gente atinge não somente o nosso paciente, né? Mas pessoas que estão ali consumindo conteúdo. Que talvez não venham nesse momento até nós, mas venham em outro momento. Ou não venham, mas que ainda assim a gente tá, né? Distribuindo aí informação de qualidade e ajudando, né? Na qualidade de vida dessas pessoas. Querem deixar algum recado? Pessoal, Instagram... Claro, no Instagram, né? A gente fala o arroba, vai aparecer. Vai aparecer. Então, eu tô no Instagram, é mais fácil de procurar por Michelle Goulart, né? Com 2 L's. Entrem lá, deem uma olhada, vejam, mandem perguntas, né? Sempre bom quando o pessoal manda perguntas, assim, porque a gente tem feedback do que as pessoas querem saber, né? E é isso. E eu tô lá no meu também, Carla Corbete. Então tá, pessoal. Vocês querem deixar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Eu queria te agradecer pelo convite de estar aqui nessa conversa tão gostosa, né? Trocar, né? Conhecer a Michelle também. Obrigada. Eu que agradeço. Sim, foi um momento muito legal. Gostei bastante, assim, desse bate-papo, né? Acho que são áreas que têm tem coisas afins, né? Digamos assim. E é isso. Muito te agradecer pela presença aqui. Eu que agradeço vocês duas. E a área afins é o ser humano, né? E então, que a gente possa trabalhar juntas, né? E se vocês identificarem outras questões emocionais, também vocês podem recomendar para a psicologia. Com certeza, é super importante. Muito importante. Porque eu recebo, assim, constantemente no consultório pessoas que não conseguem ver o quanto que elas fizeram e que, não, eu fiz o que eu deveria ter feito só. Mas não consegue validar, né? E isso atrapalha muito a autoestima. Parece que tá sempre se puxando para baixo, né? E dá uma nova narrativa da história de vida, né? Porque a autoestima tem muito a ver com a nossa história, como ela foi construída. Então, quem sabe fazer uma nova narrativa, né? Dessa história. Isso? Então tá, obrigada, gurias. E muito obrigada, pessoal. E até a próxima.